Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Nave Luz na área trazendo mais um conteúdo pro canal. Galera, vamos de Vasco porque o Vasco não para, galera, e as notícias não param. Toda hora um borbulho a respeito do Gigante da Colina, toda hora uma notícia. Vamos falar aqui a respeito de contratação, de SAF, né? Atleta chegando, atleta saindo. Vamos falar do Campeonato Carioca, então fica comigo até o final porque tem coisas boas nesse vídeo, galera, e vocês vão gostar de ouvir o que eu tenho para falar a respeito dos Gigantes da Colina. Mas então vamos começar falando a respeito de contratações, né? A proposta, né, a notícia que eu vou ler para vocês aqui é sobre o jogador Brenner da Udinese. A proposta do Vasco para comprar Brenner junto à Udinese foi de 4,2 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do atacante de 25 anos. O time brasileiro, quer dizer, o time italiano inicialmente pediu 6 milhões de euros por 100%. As negociações estão em andamento. A informação do Vasco fazendo proposta por Brenner foi primeiro publicada pelo companheiro, né, o Andrei, e eu apurei, né, os valores, né, no caso aqui a pessoa que está publicando a notícia também falou que apurou os valores. Em 2025, Brenner atuou pelo Cincinnati dos Estados Unidos por empréstimo e neste momento não está nos planos da Udinese, ou seja, o jogador não se encontra nos planos da Udinese. Isso é bom porque a gente acaba, né, tendo uma barganha aí. Como eles não querem o jogador e o Fernando Diniz quer muito esse jogador, cara, então o que acontece? É mais fácil negociar, né? Até porque o cara não vai ficar sentado no banco de reserva ou não sendo aproveitado num clube, onerando o clube. Então o clube prefere liberar o jogador. Mas, né, o Vasco tem que negociar para poder baixar essa quantia, né? Então o Vasco está negociando, está tentando baixar esses valores e vamos ver até o final dessa matéria aí o que vão falar a respeito do Brenner. E vamos falar também a respeito também do Verratti, galera. Mas agora, né, a atenção total, porque em entrevista à ESPN, o presidente Pedrinho revelou que o Vasco fez alguns contatos com o volante Douglas Luiz, que pertence à Juventus e está emprestado ao Nottingham Forest, né? Quem é o dono? Marinax, galera, aquele fanfarrão que veio aqui ficar falando um monte de besteira, falando que queria comprar a SAF do Vasco. Membros da diretoria consultaram a situação do atleta revelado no clube. Confira o que falou Pedrinho. Tem muitos jogadores que têm o desejo de voltar ao Vasco. E a gente também tem o desejo que esses jogadores retornem. É sempre muito difícil competir quando o jogador tem o desejo, né? Deixa eu ver aqui, ó. É sempre muito difícil competir. Quando o jogador tem o desejo, isso já é um bom caminho. Não é meio caminho andado, mas é bom caminho. Mas, né, é um sonho. Ele já sabe. Né, já teve contato com alguns membros da diretoria, alguns jogadores que já se manifestaram, né, isso, a gente sempre deixa ali um oi para isso, no próximo, né, no próprio momento, né, assim, o momento apropriado, né, vamos assim dizer, né, que eu estiver com a delegação do, ele fala aqui, né, estiver próximo com a delegação da seleção brasileira, jogadores que atuaram no Vasco, eu falei que enquanto estivesse presidente, que eu tenho o desejo que eles retornem. Mas é muito difícil, até porque cada um deles tem evoluído muito na Europa e a gente conta. Mas são negociações mais difíceis de serem concretizadas. Parte da entrevista está publicada no site da ESPN. Vamos lá, galera, resumindo aqui o que o Pedrinho quis dizer a respeito do Douglas Luiz e de alguns jogadores que estão na seleção brasileira que são cria do Vasco da Gama, como o Andrei, entre outros jogadores lá, né? O Pombo. Cara, são jogadores super caros, super valorizados. Prateleira altíssima, parceiro. Não é só a prateleira A, não. São prateleiras altíssimas. Jogadores que hoje ganham em torno de dólares e euro. E não é só torno de dólares e euro, não. Cara, os caras ganham muito bem. O que acontece? Hoje um jogador como o Douglas Luiz, cara, como o Pombo, entre outros, o Andrei Santos, esses jogadores ganham na casa hoje por baixo 5 milhões de reais. 5 milhões de reais por baixo, galera. Tem noção do que é isso? Ou seja, eles não conseguem hoje
vir para o Brasil para ganhar isso. Isso é impossível o Vasco da Gama ou qualquer clube no Brasil pagar. O jogador que está em evidência hoje na Europa não tem time no Brasil, e eu cravo que não tem time hoje que consiga trazer esse jogador para ganhar o que ganha na Europa. Se o jogador estiver em evidência, esquece, irmão. Agora, se acontecer dele começar a declinar, filho, a cair de produção, na Europa não tiver mais clube disponível para ele, ele já não tiver mais condições de estar jogando na Europa, aí começam as especulações de ir para a Arábia, ir para a China, ir para a MLS nos Estados Unidos. Ainda assim, clubes que podem diminuir a metade salarial deles. Ou seja, se você ganha 7 milhões aí, filho, aqui tu vai ganhar 3,5, 3 milhões e meio, 4 milhões. Então é dessa forma. Só vem pro Brasil no final de carreira mesmo, filho. E mesmo assim, chega aqui, desenrola, baixa, né, valor, vai para 2 milhões, vai para 1,5 milhão. E é dessa forma. O Brasil não consegue competir. A moeda brasileira não consegue competir com o real nem com o dólar. Eu fui comprar agora aí, né, a plataforma aí, IA, para poder fazer os trabalhos aí de animação dos desenhos do Vasco da Gama que eu estou criando. Cara, é tudo em dólar. Quando eu passei meu cartão, filho, eu quase caí para trás, eu pirei. Quando faz a conversão, mano, é um bagulho doido, filho. Tá lá, um valor baratinho, 20 dólares. Aí tu fala, caraca, 20 dólares, né? Pô, vou comprar. Pô, passei o cartão, mano. Porra, daqui a pouco, quando olhei, filho, notificou no cartão, filho. 110 reais, filho. Só pra ficar um mês com a plataforma, filho. Só pra ficar um mês. Se eu for comprar anual, esquece, irmão. Porra, 400 dólares, 300 dólares, 200 dólares. Falei, caraca, filho. Aí quando você converte isso para real, é o estouro da boiada, mano. É muito dinheiro. Então não dá hoje pra gente achar que o Brasil, né, consegue repatriar alguns jogadores que estão em evidência lá fora. Apesar que o Douglas Luiz, né, ele tem feito de ping-pong, né? Um compra aqui, o outro compra ali e por aí vai. Ele ainda não conseguiu se firmar ainda na Europa. O que daqui a pouco, se ele não conseguir se firmar esse ano, o ano que vem o Vasco já pode sonhar em estar trazendo ele. Pode sonhar, filho. Não significa que vai trazer. Até porque a SAF do Vasco pode nos proporcionar isso, em trazer um Douglas Luiz o ano que vem. Só que, se ele tiver mercado no Emirados Árabes, na China, nos Estados Unidos, esses lugares que pagam em dólar, em euro, ele não vem. Esquece essa situação, galera. Agora, vamos falar a respeito do Cariocão, galera. O que acontece? A provável escalação do Vasco para a estreia no Campeonato Carioca contra o Maricá vai dar da seguinte forma: Fusato no gol, galera. Aí temos aí Paulinho, né, na lateral direita, Lincoln e Lucas Freitas são os zagueiros e Leandrinho o lateral esquerdo. Esforza, JP, Estrela e Maxime Domingues no meio de campo, sendo o Esforza e o JP, né, e o Estrela fazendo papel de volante e o Maxime Domingues o meia de criação ali. Garré e o GB, né, fazendo a dupla de ataque. Então o Vasco vai dessa forma aí, usando a base aí para poder, não só a base, mas alguns profissionais do futebol que se encontram hoje parado, escanteado no Vasco da Gama, para poder iniciar esse Carioca e começar a mostrar trabalho, começar a mostrar serviço também, né, galera? Então vamos pro vídeo não ficar muito longo, né, porque eu sei que a galera não curte muito, né, o clube, né, tem um clube da Premier League, né, que está pressionando pela contratação do jovem vascaíno Ryan, né, é o Bournemouth, né, Bournemouth, sei lá, demonstrou interesse em Ryan. Isso aí já é normal, né, galera? Times lá de fora demonstram interesse, mas ninguém faz uma proposta. Essa é a realidade, né? Então tem isso. Agora vamos falar a respeito da SAF, cara, do Pedrinho. Pedrinho deve se candidatar à reeleição na próxima eleição para presidente do Vasco da Gama. Pedrinho já tinha falado que não iria tentar a reeleição, mas, né, você sabe que dentro dos bastidores acontecem as coisas aí, e o Pedrinho provavelmente deve tentar a reeleição por algum motivo, ou até mesmo pedido de alguém que esteja comprando a SAF do Vasco da Gama para poder dar continuidade ao trabalho. Não adianta o cara comprar a SAF do Vasco da Gama e me sentar um presidente com outra mentalidade, com outra cabeça e ficar atrapalhando também os trabalhos. Então, de repente, é necessário o Pedrinho, que já está na mesma fiação, na mesma vibe, cara, né,
entrar como presidente e o cara que está negociando com ele mesmo, né, entrar na SAF, e aí a gente consegue formar aquele time que ultimamente tem dado certo. Então eu acho que para mim também seria melhor o Pedrinho tentar a reeleição. Vamos dizer que o Marcos Marinak... enrolei tudo agora, galera. Marcos Lamac, filho. Vamos entender, então. O Pedrinho sendo presidente, né, tentando a reeleição e entrando como presidente, e o Marcos Lamac comprando a SAF do Vasco, então a gente sabe que temos essa simbiose aí entre o Pedrinho e o Marcos Lamac. Então, cara, tudo de bom. Ou seja, quem está negociando com o Marcos Lamac é o Pedrinho. Então, nada mais justo que o Pedrinho continuar no comando do Vasco da Gama como presidente e o Marcos Lamac ali conduzindo aí por fora, principalmente na parte financeira, e trazendo um executivo de futebol para poder também estar comandando junto com o Pedrinho, né, o Vasco da Gama. Então, eu acho que a reeleição se faz necessária aí para o Pedrinho. Então, possa ser isso, hein, galera? A reeleição do Pedrinho se faz necessária para que os trabalhos continuem junto com a SAF do Vasco da Gama. E o dia D, galera, o dia D significa a seguinte informação, tá brabo? A informação que vem do Paraguai é de que o empresário de Verratti estará nesta quarta-feira no Brasil para conversar com a diretoria do Vasco sobre a proposta do Cerro Porteño. Então as coisas estão começando a clarear. Então vamos ver até onde vai essa situação, se o Verratti, né, o Pirata, sai ou não sai da colina. E já foi deixado bem claro, junto com a torcida, né, organizada do Vasco da Gama, a Força Jovem do Vasco, deixando bem claro que o Verratti só sai se ele quiser, que não é para o Vasco, né, liberar o jogador facilmente, só em caso de que o Verratti chegar e pedir para ser liberado, e aí sim libera o jogador. Então estamos nesse embrolho aí, vamos ver o que vai ser decidido. E o atacante Brenner já deu aceite ao Vasco. O que falta agora é a Udinese aceitar a proposta apresentada, né, para poder ter uma decisão a respeito do jogador Brenner. Então, cara, agora parece que o Brenner começou a se movimentar. Uma vez que o São Paulo escanteou ele, não falou mais nada, não fez mais nada, agora ele se voltou a favor do Vasco da Gama. Até porque ele deu uma entrevista dizendo que se voltasse para o Brasil, ele gostaria de voltar para o São Paulo. Mas como o São Paulo está no imbróglio lá deles, lá num problema, parece que o São Paulo deixou o Brenner escanteado e não falou mais nada. Então tudo indica que o Brenner possa ser que esteja, né, vindo para o Vasco da Gama. Então só falta então a Udinese aceitar a proposta apresentada pelo Vasco da Gama. E continuando com o Pedrinho, galera. Pedrinho desmentiu a notícia sobre a EQEP ter recusado uma proposta de 150 milhões do Vasco da Gama. Queria saber de onde sai essa notícia, né, cara? E viraliza. Meu Deus do céu. Eu não consigo ser assim não, cara. Mentir dessa forma, na cara de pau, na cara dura. Pedrinho desmentiu, né, a notícia. Então vamos lá. Isso é mentira. Palavras do Pedrinho. Abre aspas, palavras do Pedrinho. Isso é mentira. É uma questão muito simples. A EQEP, pela lei americana, não pode administrar nenhum clube de futebol. Para mim, com o novo investidor, ou seja, o Marcos Lamac, essa negociação é simples de acontecer. Os valores que a 77 aportou dos 31% das ações, esse valor já é bem menor do que a dívida causada por eles. Com o novo investidor na arbitragem, essa negociação é bem simples de acontecer. Acho que não é um ponto que atrapalha em nada. Vai acontecer com naturalidade quando o investidor entrar, né? A fala foi feita em entrevista à jornalista, né, Roberta Barroso, da ESPN Brasil, galera. Então tem uma entrevista aí, quem quiser ver, né, para poder ficar ciente do que está acontecendo, né. Dando continuidade aqui às entrevistas do Pedrinho, eu não vou ser irresponsável com a instituição. É difícil? É porque eu tomo pancada pra caramba, porque as pessoas querem jogadores muito valiosos, mas eu não vou fazer isso com a instituição. Enquanto eu estiver, né, como presidente, eu não vou causar nenhum dano financeiro ao clube. E tá certo, irmão. Não tem que ficar trazendo jogadores caros para poder se apresentar para a torcida, não. Os gestores anteriores, como Eurico Miranda, Campelo, Jorge Salgado, fizeram essa besteira e, no entanto, a gente não ganhamos nada e ainda ficamos onerando o clube, trazendo jogadores caros para poder, né, ficar bem com a torcida. Então não adianta ficar bem com a torcida e não ganhar título e então onerar o clube e depois de 10, 15 anos, aí esse buraco que está aí dentro aí. Então, galera, Pedrinho tá certo. Pedrinho falou sobre a venda da SAF. O presidente afirmou que Marinax não avançou nas etapas, mas que na negociação atual, esqueci o nome que se dá, né, cara? O novo, vamos dizer assim, o novo parceiro agora,
né? O novo parceiro possível investidor o novo possível investidor já avançou por 4 fases, ou seja, tá bom então, né, galera? Pedrinho fala sobre o contrato do Vasco com a Nike. Então, galera, entrevista boa aí, hein? Depois eu vou até tentar assistir essa entrevista aí, entrevista boa, hein? Em uma situação normal, era para o contrato começar a ser válido somente em 2027, até pela questão de produção. Isso deve gerar ali no início, no primeiro trimestre, uma dificuldade de abastecimento, mas tudo será normalizado após esse período. Confira o trecho completo. É dessa forma aí, galera. Então vamos falar aqui a respeito do Marinax aí que o Pedrinho falou, né? Lá atrás o Marinax só simulou interesse, assinou o NDA, mas não avançou em nada. Acho que foi muito mais jogar para a galera do que realmente ter intenção de investir no Vasco. E as etapas não foram sendo cumpridas para a gente ir passando de fase, como está sendo feito com o novo investidor. E atenção, galera, vamos lá. De novo, atenção a respeito do Verratti. Vice-presidente do Cerro Porteño fala sobre o interesse em Verratti. Recentemente, Vitor Agüero, vice-presidente do clube, reconheceu publicamente o interesse em Verratti. Falando sobre ele, disse: infelizmente, em relação a Verratti, tivemos um vazamento de informação, algo que não acontecia há muito tempo. É um assunto, e o assunto está ganhando muita repercussão. A contratação ainda está em aberto. Estamos fazendo um grande esforço para contratá-lo. Há várias janelas de transferências que buscamos um atacante letal, né, um matador. Aí foi perguntado a ele como estão as negociações. Agüero deu detalhes sobre o andamento das negociações com o time brasileiro, né? Tivemos muito pouco contato com o Vasco. O jogador tem um acordo com o Vasco. Quando os jogadores atingem uma certa idade, com um certo nível de experiência, relevância histórico, eles geralmente têm acordos com os clubes, opções de saída, compromissos verbais. Então a saída dele do Vasco está sendo tratada diretamente pelo jogador. Apesar da declaração do técnico Fernando Diniz de que conta com um atacante, o dirigente paraguaio não recua. O que se diz na mídia é muitas vezes político, estratégico. Ele é o artilheiro da equipe, foi o artilheiro do Brasil, então não acho que diriam o contrário abertamente. Estamos em negociações porque tivemos contato significativo com o jogador e seus representantes. É um processo formal, então continuamos trabalhando nisso, galera. Então é dessa forma aí. Várias notícias, galera, desse jeito aí, ó. Pedrinho sobre Ryan em entrevista à ESPN. A gente valoriza o atleta em termos contratuais, não só para aumentar a multa, mas também para dar um salário compatível com o valor do atleta no mercado internacional. Esse é um dos mecanismos que a gente tem para segurar o Ryan. Não é fácil, mas por ele ser cria de São Januário, eu joguei com o pai do Ryan na base. Ele sabe da estrutura que está sendo feita em São Januário. Dentro do clube, como instituição do retorno de credibilidade, de tudo o que está acontecendo de transformação, é uma transformação verdadeira. Com isso, a gente conseguiu recusar uma proposta que não é do time mais potente da Europa, mas era uma proposta muito grande. E a gente conseguiu convencer o Ryan de permanecer nesse primeiro período. É o Zenit da Rússia. É um assédio quase que diário pelo atleta. Então, tem toda uma conversa com empresários, com família do Ryan, para que a gente consiga tê-lo em São Januário o máximo de tempo possível, sendo uma missão quase que impossível. Então tá aí, gente, as entrevistas do Felipe Coutinho à ESPN. Quem tiver interesse de assistir, corre lá, porque a entrevista ficou boa, hein? Vários posicionamentos, vários assuntos polêmicos foram, né, falados nessa entrevista aí, e o Pedrinho não é muito de ficar dando entrevista, e quando ele resolve dar entrevista, ele solta o verbo. Então, são essas as notícias que eu tenho. Minhas opiniões também foram dadas, né? Estão sendo dadas, como eu acabei de falar. Para mim, o Pedrinho está agindo certo com o Vasco da Gama. Nada de onerar o clube trazendo um jogador caro. Temos que trazer jogadores potenciais, né? Pontuais, para que possamos fazer um campeonato tranquilo, saudável, sem muitas expectativas também. Caso venha algum título, como na Copa do Brasil ou na Sul-Americana, vai ser bem-vindo, galera. Mas o Brasileirão, a gente sabe que vai ser um pouco difícil a gente até querer um título, mas de repente possa ser que, se o time entrosar
tudo se encaixar, a gente possa também brigar por um título no Brasileirão. Estamos trazendo aí jogadores, possa ser também que venham, né, mais jogadores aí, como o Admar Lopes já falou, um banco de reserva qualificado nos ajuda muito, tanto nas 3 competições. Então é isso. E o Carioca já começou, e eu falei a lista lá, né, a escalação do time. Vamos entrar com um time totalmente fora de padrão, não vai ser o time titular aquele ali. Então só vamos entrar com o time titular por obrigação na 3ª fase. Então é isso, galera. Tamo junto. Saudações vascaína. Até o próximo conteúdo. Valeu. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. Fui.